quando, nas horas de íntimo desgosto, o desalento te invadir a alma e as lágrimas se aflorarem os olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar o pranto e estancar as lágrimas. Quando te julgares incompreendido pelos que te circundam, e vires que em torno a indiferença recrudesce, acerca-te de mim. Eu sou a luz sob cujos raios se aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza dos teus sentimentos. Quando se te extinguir o ânimo para arrastar as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, chama-me. Eu dou a força capaz de remover as pedras dos caminhos e sobrepor-te às adversidades do mundo. Quando inclementes te açoitarem no vendaval da sorte e já não souberes onde reclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou o refúgio em cujo seio encontrarás guarida para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. Quando te faltar a calma, nos momentos de maior aflição, e te julgares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos dos caminhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que cicatriza as chagas e te minora os padecimentos. Quando o mundo te iludir com suas promessas falazes e perceberes que já ninguém pode inspirar-te confiança, venha a mim. Eu sou a sinceridade que sabe corresponder à fraqueza de tuas atitudes e à exercitude de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povoarem o coração e tudo te causar aborrecimentos, clama por mim. Eu sou a alegria que te insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior. Quando um a um se fenecerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela para mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé e acalenta os sonhos. Quando a impiedade se recusar a revelar-te as faltas e experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito. Quando duvidares de tudo, até de tuas próprias convicções, e o ceticismo te avassalar a alma, recorre a mim. Eu sou a crença que te inunda de luz o entendimento e te reabilita para a conquista da felicidade. Quando já não provares a sublimidade de uma afeição sincera e te desiludires dos sentimentos dos teus semelhantes, aproxima-te de mim. Eu sou a resignação que te ensina a olvidar a ingratidão dos homens e a esquecer a incompreensão do mundo. Quando enfim quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura, ao pássaro que canta, à flor que desabrocha, à estrela que cintila, ao moço que espera, ao velho que recorda. Eu sou a dinâmica da vida, a harmonia da natureza. Chama-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam o espírito. Estende-me, pois, tua mão, ó alma, filha da minha alma, e eu te conduzirei uma sequência de êxtases e deslumbramentos às serenas mansões do infinito, sob a luz brilhante da eternidade. Eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim, a estrela resplandecente da manhã. Meu Pai e eu somos uma só coisa. Eu sou a luz do mundo, a verdade é a vida. Eu sou o caminho, ninguém vê o meu Pai senão por mim. Antes de ser crucificado eu disse, pela minha voz o meu rebanho me reconhecerá. Voltei como havia prometido, para iluminar a humanidade e instituir na terra o reino de meu Pai, Senhor e Deus, formalizado pela Sous. Eu, primogênito, reencarnei, renasci Noé, Abraão, Moisés, Davi, etc. Depois Jesus e agora Henri.
INRI é o meu novo nome. INRI é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. INRI. INRI, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me ultrajavam, quando se cumpriam as escrituras. INRI é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, que eu só vos falo, que escuto do meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do universo. Que a paz seja com todos. Bom dia, pessoal! Estamos começando mais um programa ao vivo com Henri Cristo aqui na Soust, em Brasília. E você que está nos assistindo pela primeira vez, avise os seus amigos e familiares para que eles possam usufruir dos transcendentais ensinamentos ministrados por Henri Cristo. Sejam bem-vindos descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a vida na sociedade contemporânea. Questionem Henri Cristo, sanem suas dúvidas, assim poderão viver melhor na Terra, mesmo face a um mundo tão conturbado, aparentemente sem esperanças. Todos os sábados, às 11 da manhã, henricristo.tv, o canal da Liberdade Consciencial. E não esqueçam, mandem suas perguntas através do e-mail, henricristo.gmail.com. No ar, Henri Cristo! Paz seja com todos. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Aqui em Brasília, mais precisamente onde estamos sediados, quando chove, existem dificuldades técnicas. Temos conectado em duas antenas satélite e ainda assim não foi pro ar. Então eu vou responder as perguntas e o programa será postado, gravado, para quem quiser assistir. Que tenham todos a minha paz. Bom, pessoal, vamos então à primeira pergunta, que é do Tiago, de Salvador, Bahia. Qual o karma ou castigo que um indivíduo irá contrair ao seduzir pessoas em ideologias falsas para se perpetuar no poder ou se favorecer estando ciente de sua condição de falsário intelectual? É muito simples. O castigo é inerente ao pecado. As leis divinas, leis cósmicas, são sempre de reação, ação e reação. Então, quando o indivíduo pratica estelionato, digamos assim, intelectual, ele vai ter que depois conviver, além da consciência, quando ele começar a ver os frutos dos atos que ele praticou. Quando não é encarcerado, ele vai viver o cárcere do corpo físico dele. E no corpo físico dele, ele vai começar a ver e sentir os resultados de suas falácias. É simples. Lembrando sempre, reiterando sempre, que nada acontece na Terra sem o consentimento de Deus. Nada. Portanto, não adianta alguém querer se esconder, fazer uma coisa, dar um tapa e esconder a mão.
sempre terá que se ajustar com a lei divina. A lei dos homens é falha, agora a divina não. Como não restabeleceu ainda aí o canal henricristo.tv? Não, desliguei o computador e vou reiniciar, não está pegando a internet. Nós temos que ser realistas, né? Então, eu vou continuar respondendo nas redes sociais e está sendo gravado, é que eu estou sentindo a desconexão, por isso que eu perguntei. Então vamos continuar respondendo nas redes sociais e depois, garantido, amanhã cedo já estará posto, se não ainda hoje no final da tarde. Tem todos a minha paz. Que venham as outras perguntas. Sérgio de Apucarana. Mestre, as coisas imateriais têm aura? Imateriais? Imateriais, se tem aura. As coisas imateriais. Aura. Ah, sim. As coisas imateriais têm aura quando elas são miradas pelo titular, pelo proprietário. Então, ele empresta uma energia para aquela coisa que poucos podem compreender e ver. Que depois que ele se desvencilha daquele veículo, automóvel, moto, bicicleta, daí ela fica sem aquela energia, mas só que nem todos podem ver essa energia que se pode atribuir a titularidade, o codinome de aura. Mas é assim, quando alguém vende um automóvel, o automóvel que ele vendeu, aquelas energias que haviam dele ali, que ele gostava do automóvel até o dia da venda, ela vai mudar de lado se ele adquirir outro automóvel. Senão ela vai retornar para ele no mais tardar 3 dias depois. Vamos lá. Cristiano Dória, de Belém do Pará. Mestre Henri, por acaso a homossexualidade tem a ver com o fruto proibido que Adão e Eva praticaram? Já para os dias de hoje, o mesmo ato ainda continua sendo grave? Que ato foi esse? Lesbianismo, masturbação, zoofilia ou as 3 simultaneamente? Detalhe, Henri, qual a possibilidade de Adão ter forçado a Eva a praticar sexo sem a sua vontade? Henri, qual dessas hipóteses poderia ter sido o fruto proibido? Pelo visto, esse indivíduo aí, ele vive no mundo profano mesmo, né? A cabeça dele gira só em sexo, pelo visto. É interessante, ele fez uma longa pergunta, para isso sirva também para ver que primeiro que eu não vejo as perguntas antes de entrar no ar, e segundo que eu respondo todas sim. Então cada um tem a sua conexão cósmica com os atos que pratica. Eu sou regente de almas. Meu pai mandou aqui para instruir os filhos dele para se equilibrarem, buscando o equilíbrio para que a alma não se contamine. Respondendo mais claramente a pergunta dele, quando ele pergunta se Adão forçou a Eva ou coisa assim, né? Olha, procure imaginar, meu filho, em resposta à tua pergunta, se naqueles tempos, pelo menos no convívio familiar, convívio íntimo de Eva e Adão, no caso, não importa o nome, eu estou respondendo o nome que ele falou, porque é Adão, Adão, não importa o nome, o primogênito. Então, imagine só se ele conseguiria, mesmo que seja falando então do primata, ele não consegue obrigar. O primata não consegue obrigar uma chita, uma macaca, por exemplo, a ter relações com ele num espaço aberto, a não ser que estivesse encarcerado. Então essa pergunta dele é meio esquisita, inclusive porque ele talvez esteja querendo, né, ter um contato físico com alguém que não está querendo. Quando ele voltar ao pai, ao quarto, orar com a porta fechada, para diminuir essa inquietude, né? Porque pela pergunta dele, é uma pessoa muito inquieta e, consequentemente, muito infeliz, porque a cabeça que gira só em torno de pornografia, é óbvio que ela está precisando de um pouco de higienização,
Mas cada caso é um caso. Não estou culpando. Eu sei que ele está pagando o preço. Quando ele faz essa pergunta, ele está pagando o preço de que meu pai disse que o ápice da evolução humana passa necessariamente pelos estertores da carne. Cuidado, só quero te recomendar, meu filho, que cuida-te para não pegar alguma doença irreversível. E entendo uma cabeça tão preocupada com os instintos bestiais. Tenham todos a minha paz. Natalino Crepaldi, de Colatina, Espírito Santo. Bom dia, Henri. O senhor sabe se existe alguma possibilidade de viajar no passado e poder consertar todos os erros que cometi durante esses longos anos da minha vida? Me encontro desesperado, estou angustiado. Já pedi a Deus no quarto com a porta fechada soluções para meus problemas, como o senhor nos ensinou, mas nada me adiantou. Será que Deus não se importa comigo? Então é porque tu não conseguisse ainda conexão, não conseguisse pedir ao Pai com a devoção, com a entrega necessária, porque o Pai só te atende, te ouve, se tu vais com todas as tuas células, com todo o teu sangue, com todo o teu ser, invocar o Pai no quarto com a porta fechada, olhos abertos, mirando o infinito. Se tu não conseguisse ainda, significa que tu ainda não conseguisse a conexão. Seja perseverante, volte de novo, pelo menos umas 3 vezes ao dia, até tu conseguir esse contato. Daí ele vai te inspirar, ele vai te mostrar o que deves fazer para minorar o teu sofrimento, consequência dos teus pecados. E o que é pecado? Mais uma vez, não me custa lembrar que pecado é tudo que fizeres que faz mal a ti ou a outrem. Tudo que fizeres que não faz mal a ti nem aos outros, não é pecado. Que tenham todos a minha paz. Alexandro, de Riachuelo, Sergipe. Olá, Henri, sua bênção. Henri, gostaria de saber quem foi Chico Xavier. O que o senhor tem a dizer sobre ele? Chico Xavier e outros ainda que apareceram aqui no planeta Terra, Deus escreve direito mesmo que por linhas tortas. É óbvio que alguma coisa ele fez aqui na Terra para viver tantos anos, conseguindo com que tantas pessoas o escutassem. Uma vez eu mandei uma mensagem para ele, lá para Uberaba, convidando a comparecer lá em Curitiba, onde era sediada a SUST, e ele não veio, é claro, né? Então eu não pude ter um colóquio pessoal, eu não posso dizer muito sobre ele, porque só posso dizer sobre ele as coisas que eu fiquei sabendo através de outros. E eu mandei, e ainda um recado que eu dei também para ele naquela época, dei numa entrevista que eu dei para a revista Isto É, eu expliquei que ele deveria deixar um pouco a vaidade, usar peruca, essas coisas todas. E percebi que a distância, mesmo sem vir na minha presença, ele deixou de usar peruca. Podem ver as datas da revista. E que o misericordioso Senhor o tenha em sua santa paz, que deve ter sofrido muito, sim, porque quem peca muito sofre muito. Que tenham todos a minha paz. Silvio de Franca, São Paulo. Bom dia. O que o senhor acha das pessoas que na igreja são uma coisa e quando saem são capazes de chutar até o mendigo na rua? Se fosse para resumir numa frase, numa palavra, numa frase, são hipócritas, só isso. Primeiro, se na igreja são uma coisa, é porque eles querem tocar trombeta, querem passar a imagem, eu sou bom, eu sou religioso, eu venho aqui me ajoelhar diante da estátua de Cristo, etc. E quando sai lá fora, que não tem ninguém olhando, ninguém está vendo, daí eles se revelam como são mesmo. Simples. É simples.
Essa é a única resposta que eu posso dar, inclusive lamentando profundamente que eu não estou me conectando com os meus filhos que sempre me assistem no henriquecristo.tv. Eu sinto a ausência deles. Espero que eles venham assistir depois. E vou ter que tomar uma providência séria aqui quanto a esse assunto, que só cair uma chuva aqui não funciona. Tem que ter uma solução, né? E nós vamos descobrir o que é. Sim, eu sinto a desconexão com os meus filhos que sempre me assistem todo sábado. Então esses que estão me perguntando agora, alguns estão chegando e alguns que perceberam que eu não estou no henriquecristo.tv e migraram para as redes sociais. Que Deus, que sejam muito bem-vindos e que Deus os inspire e ilumine. Que tenham todos a minha paz. Átila, de Divinópolis, Minas Gerais. Qual sua visão sobre o uso milenar da cannabis, maconha? De Minas Gerais? Isso. De que lugar? Divinópolis. Tá. Átila. Átila. Interessante. Nome de personagem de TV, mas muito bem. É o seguinte, todo produto, tudo que vem da Mãe Terra, seja essa planta, chamada amém de cannabis, né? É isso. Tudo isso aí foi a cocaína, tudo faz parte da natureza. O problema todo é que o ser humano distorce tudo. O ser humano está sempre buscando alguma coisa para se envenenar, usa meios laboratoriais para criar uma situação que abala a saúde, principalmente neurológica. Então, no caso, eu já vi pela televisão essa cannabis, tem uma planta bonita. Não vejo nenhum defeito nela. O problema todo é em quem usa. Assim como existem outras plantas aqui também na terra, que se alguém for ingerir pode até morrer, tem veneno, né? Tudo vem da mãe natureza. E daí Deus dá inspiração. Tenho visto notícias ultimamente que estão usando em laboratório, fazendo estudos sobre essa cannabis. E que ela pode ser sim usada para fins terapêuticos. Então aí já está uma prova do porquê dela. Mas como é que é a pergunta dele mesmo? Qual sua visão sobre o uso milenar da cannabis, maconha? Sim, não só maconha, né? Tem aquela planta que eu não lembro agora o nome, que vem lá do Oriente também, agora eu não lembro. Né? Ópio e etc. E tem mais outra ainda que agora não lembro o nome, né? Então daí tudo isso aí é igual que o corpo, é igual que o teu corpo, igual que tua mão que tu usas para lavar teu rosto, para nutrir-te, e também podes usar para matar, não é? Então assim também são as plantas. Tudo tem que buscar o discernimento, o dom da assimilação que só Deus dá. Só nele podem dar. Eu, inclusive, quando fui a primeira vez em La Paz, na Bolívia, em 78, eu cheguei lá no Hotel Glória e constatei, inclusive fui informado que todos que vêm de fora de La Paz tinham que tomar o chá da cocaína. Eles serviam no restaurante. Porque no início, como lá tem 4.000 metros acima do mar, no início o coração fica com dificuldade. Eles diziam então que era tomar o chá da cocaína para equilibrar. Esta mesma cocaína que eles usam no laboratório, fazem umas mudanças lá e daí ela se torna um produto que altera o neurosistema. Vejam bem, e que inclusive esse equívoco todo, como a humanidade peca e como ela se engana, todo esse equívoco que cometem no mundo inteiro, perseguindo. E no Brasil, as cadeias estão lotadas de pessoas que saíram com umas doses dessas porcarias.
que daí já estão condenados, ou estão esperando a condenação. Era tão mais fácil se os cientistas, governantes, publicitários se reunissem e criassem os legisladores uma lei de que esta droga, porque é droga o nome disso, fosse altamente tributada e liberada. Que daí, com o lucro da tributação, por isso eu disse de publicitários também, que daí dá uma parte do lucro para os publicitários elaborar programas contundentes, com amparo científico, de mostrar como essas coisas fazem mal para o cérebro. E outra parte do lucro da tributação poderiam utilizar para construir clínicas de reparação daqueles que continuassem viciados nisso. Simples. Aí esse dinheiro todo, que atualmente é usado para corromper agentes do Estado, seria utilizado para um fim positivo. Falta eles se reunirem, os cientistas, as autoridades constituídas e os comunicólogos. Porque vejam bem, meus filhos, já que fizeram essa pergunta, eu não posso fugir da resposta. Nos anos 20, lá em Chicago, proibiram o uso do álcool, o uso do whisky. Daí gerou o contrato, o traficante, que tinha muitos lá, uns se matavam outros, e o mais célebre deles era o Alfonso Capone, mais conhecido como Al Capone. Eles enriqueciam às custas da burrice das autoridades, até que chegou um ponto que eles compreenderam que as autoridades, na época, segundo nos conta a história, quem quiser pode procurar na história, que a proibição que gerava o traficante. Olha só. Então, se as autoridades se reunissem, não adianta alguém, como tem um ex-presidente aí, que agora, que já não está mais no poder, fica falando isso. Um almofadinha, um janota. Ele tem que ter falado isso quando está no poder. Então, se as autoridades se reunissem e fizessem um acordo, é claro que quem me ouve falar agora, isso é uma utópica, falar isso, porque tem interesses grandes, ocultos. E tem, sim, que pensam, os que me ouvem, que aquelas pessoas que são detidas por tráfico de droga e aquelas pessoas que já estão encarceradas são os responsáveis pela máquina que funciona sempre girando em busca do lucro? Não. Os verdadeiros responsáveis estão morando em seus palácios, em suas mansões. Eles têm uma vida nababesca, são magnatas, são respeitados homens de negócios. É isso aí, quem quiser entender, entenda. Então eu até diria mais, que as autoridades deveriam raciocinar nessa linha que estou falando, elas deveriam, inclusive, para evitar a complicação, tributar os atuais chefes dessa coisa. Pronto. Não sair a caça deles, que eles sempre vão acabar conseguindo cooptar os agentes do Estado. Então, que ela fosse direto tributar o produto e pronto. Esse é o plano que eu lanço nesse dia chuvoso aqui em Brasília, para quem quiser raciocinar. Eu jamais serei candidato a qualquer coisa, jamais serei deputado, senador, nada. Eu vim com o mandato do pai. Então quem me ouve fala, pode pensar, o Pinheiro está querendo preparar o terreno. Não, eu nunca serei candidato a nada, porque eu não posso ser incoerente com o que falei há 2000 anos, que ninguém serve a dois senhores. Então eu não posso servir outro senhor senão meu pai.
que é que me reenviou a este mundo. Agora, de qualquer maneira, se algum legislador, algum governante, mas tinha que começar lá de cima, lá na Europa, lá naqueles que estão lá lucrando mais, lá nos países ricos. Eles podiam ter um surto de sanidade mental e dizer, peraí, é verdade. O que o Henry falou, nós podemos ganhar mais lucro, podemos ainda evitar essas prisões lotadas. Sim, porque daí não tinha porquê, para completar ainda a resposta. Como é que uma pessoa se torna viciada? Como? Ela é iniciada com uma primeira dose, que um jumento preparado para ter o status de traficante, o jumento vai lá e fala para um jumento qualquer que fala para o coleguinha na escola, olha que isso aqui é muito bom. É assim que começa. Aí depois, se o dono da coisa soubesse que a seguir o viciado podia comprar na farmácia da esquina o produto, ele iria dar a primeira dose gratuita? Não ia. É a mesma coisa que o uísque lá em Chicago, que era proibido, daí aumentou os viciados. Então, mas tudo isso que eu estou falando deixo já bem claro que as minhas palavras irão ao vento, deixo bem claro que ninguém vai tomar nenhuma atitude, nenhuma decisão sobre isto. Deixo bem claro que sei que não vão conseguir o consenso de se reunirem legisladores, cientistas, publicitários, para elaborar esse plano. Pode até ter alguém que tente, mas não prospera, porque a tendência do ser humano, quando está enveredando para o caminho do pecado, do mal, é continuar praticando o mal. É uma máquina que já está montada. Se ofenderem, paciência, eu já fui tão caluniado e odiado. Quero deixar bem claro que eu não sou a favor do uso da droga, e sim que eu sou contra, a minha visão é contra que se crie viciados nela, que incentive o vício, a escravidão, porque isso é uma escravidão. Imagina quando é que uma pessoa vai botar dentro do estômago dela um pacotinho de qualquer porcaria para levar para outra pessoa usar. Tudo isso aí são coisas bem loucas. Eu só estou respondendo essa pergunta, que eu detesto ter que falar disto, porque senão vão dizer que eu estou fugindo. Eu fui jovem, na minha juventude, não uma vez, mas muitas vezes tentaram me convencer a tomar essa coisa, a cheirar. Eu nunca aceitei, eu tinha um impedimento. Havia um impedimento em mim, que eu sei hoje que é um impedimento lá de cima, porque o meu neurosistema não poderia ser alterado. Que a droga, ela altera irreversivelmente o neurosistema e, consequentemente, bloqueia o status de neurometafísico do sistema. Que o Senhor vos ilumine, vos conceda a graça de entender o significado de minhas palavras. Que tenham todos a minha paz. Vanderlei Santos, de Curitiba. Olá, mestre Henry. A circuncisão oferece alguma vantagem nos dias de hoje? Bem, segundo reza a lenda, a primeira coisa que tem é, do ponto de vista físico, é a higiene, né? Facilita a higiene, mas do ponto de vista místico, metafísico, é que poucos sabem por que o Senhor há milênios inspirou que praticassem a circuncisão. É que o homem, ele, quem quiser entender, entende. Também não estou obrigando ninguém a entender. O homem tem um momento que inevitavelmente ele se olvida de Deus. É no momento em que ele está à mercê
da tutela da carne. Neste momento, ele se esqueceria de Deus e, consequentemente, por mais amor que ele tivesse por Deus, consequentemente, ele ia estar à mercê da vontade da companheira, da mulher, daquela com quem ele estivesse fazendo a junção carnal. Então Deus inspirou há milênios que se fizesse isto, que até agora eu sei que nem eles sabem por que fazem, mas meu pai disse, explicou, que é porque naquele momento, que é o momento mais fraco do homem, que é o momento que ele pensa que é homem, naquele momento, por ser circuncidado, ele lembrar do Senhor. E se ele não lembrasse, a mulher diria, olha só, você é diferente, coisa assim. Então daí ele não ficaria desconectado com o eterno. Quem quiser entender, entenda. Eu não quero... Eu, da minha parte, da parte do meu pai, fui circuncidado quando criança. Mas pela mão da divina providência, não foi nenhum rabino nem nada. Já que me fizer essa pergunta, eu quero deixar isso claro. Agora, por isso que eu posso falar com conhecimento. Agora, daí, cada qual deve, em escutar minhas palavras, fazer o seu próprio juízo. Porque eu sempre digo e reitero de novo, que nada acontece na terra sem o consentimento de Deus, e aqueles que querem viver bem na terra, sempre voltem para o quarto, fechem a porta e oram ao Pai Celeste, e Ele vê o que se passa e abençoa. Que tenham todos a minha paz. João de Lisboa. Bom dia, Henri. As suas anteriores encarnações foram sempre num corpo masculino? Esse João de Lisboa está sempre preocupado com a opção sexual. Quero deixar claro que reencarnação, essa é uma pergunta que eu não quero deixar de responder, mas também não posso responder com evasiva. O sexo, a opção sexual, ou a decisão sexual, ou a determinação sexual da mãe natureza, não está atrelada à alma. Nem a alma está atrelada à condição física sexual do indivíduo. Porque a alma, ela vive sempre, eternamente fora do corpo. E hoje eu vi ainda, me mandaram uma matéria de uma revista portuguesa, só que agora não deu tempo, porque eu estava vindo aqui para fazer o programa, que diz que tem um cientista, mas eu não lembro agora o nome, porque eu não li a matéria inteira, que um cientista descobriu que a morte não existe. Olha, é uma coisa que eu venho falando há muitas décadas, né? Há milênios, aliás. Já há 2000 anos eu falei que aqueles que crescem em mim não morreriam. Por quê? Porque eu ensinaria a lei divina, e no bojo da lei divina está a prova da reencarnação. Quando eu disse que João Batista, por exemplo, era o Elias, só podia ser ele reencarnado. Então a morte não existe, existe o passamento. Existe um momento em que teu espírito sai do teu corpo e o teu sangue coagula e tu ficas fora do corpo. Se tens muito pecado, não consegues subir. Agora, se tu tens condições de subir, tu volta para a origem. Esse cientista, segundo eu vi só o título da matéria, diz que concluiu, eu vou ver depois, diz que concluiu que a alma volta para o universo. Perfeitamente. O que é o universo se não Deus? Deus, porque Ele é onipresente, Ele dá vida a todas as partículas do universo. Então a alma volta para o universo, conforme já vem falando há muitas décadas e há milênios, né? Então eu fiquei feliz em saber que pelo menos um cientista, por enquanto que eu vi, hoje de manhã me chegou pela net, e depois que eu ver mesmo, até vou recomendar quem quiser ler essa matéria, porque é muito difícil encontrar um cientista que fala publicamente que a morte não existe.
Agora, os médicos que trabalham no purgatório, nos hospitais, que estão há muitos anos lutando com a sobrevivência dos pacientes, tem alguns deles que já enxergaram isso, só que eles não podem falar, né? Que vai contra o protocolo, né? Mas tem alguns que já perceberam, já vi alguns também falando, né? Olha, esse que eu vi hoje de manhã, não deu tempo para ler a matéria, ele falou diretamente, até botou uma ilustração assim, para ver que a alma está saindo do corpo, muito interessante, mas eu não pude ver porque estava em cima da hora para vir aqui falar, aparecer para a humanidade, em que pese saber que agora, mais ainda, porque o Henriques.tv não está no ar, então também não podendo falar para todos, mas olha, esse João de Lisboa já me perguntou outras vezes, então é sinal que ele migrou para alguma rede social. Ah, não, ele não, agora que eu entendi, essa pergunta foi... Essa pergunta veio antes, tá. Bem, é o seguinte, como eu não estou no ar, como deveria ser a contento, eu vou pedir ao Pai a todos, uma bênção para todos, e se Ele permitir, no sábado que vem, a gente haverá de voltar ao ar com todas as condições, né? E para não deixar de passar a mensagem, antes de pedir ao Pai a bênção, reitero uma vez mais que na luz do meu Pai, Senhor e Deus que é em mim, continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra, sem exceção, mormente coadunado com a eterna lei da igualdade, que consiste tão somente em distribuir-se desigualmente a desiguais na medida em que se desigualam. Lei esta que eu já propus ao proferir a parábola dos talentos há 2000 anos, quando também disse: não atireis aos porcos as vossas pérolas, não deis aos cães o que é santo, a fim de que não suceda que eles, calcando-as com os pés, se voltem contra vós. E é por este motivo que eu sempre reitero que tu podes sim ajudar teu irmão, deve sim, quando possível, ajudar teu irmão, mas só aquele que quer ser ajudado, só aquele que está em busca da verdade. Então, a este sim, tu mostra o endereço eletrônico, quando tu fala meu nome, Henrique Cristo, e ele não fica blasfemando. Agora, aqueles que blasfemam, não perde o teu tempo. Ainda assim, aqueles que querem, reitero, podem ajudar o seu semelhante. Ajudai vosso irmão que segue o mesmo caminho, a vossa semelhança. Eu disse, o mesmo caminho. Ele é alguém em busca da verdade. Mesmo que não sorria, felicita-se com vosso sorriso. Aproximai-vos e oferecei-lhe a amizade. Vós possuís o valioso tesouro da fé, que possivelmente ainda não lhe enriquece o espírito. Vencei a antipatia que possa inspirar um primeiro encontro e aproximai-vos mais. Não vos detenhais nas aparências. Há muitas enfermidades disfarçadas em tecidos caros. Não vos importeis se menosprezam vossa generosidade fraterna. Talvez estejam estes atormentados espirituais em busca de alguém que os esclareça e trate. Não vos arrependais se não vos recebem. Na tormenta em que se demoram, certamente se desacostumaram a crer na manifestação da ternura alheia.
Insistir discretamente. Toda alma requer compreensão e carinho. Se vós não vos sentis inspirados pelo Criador e tiverdes tomando sobre vós um encargo que não vos foi confiado, a transcendental genialidade vos mostrará a grande luz da verdade. Passareis a receber então a excelsa inspiração do Pai. Seja qual for o resultado de vossa tentativa, vale. Experimentai novamente, ajudai outrem, colocai ao alcance dos outros a fonte generosa da amizade, oferecendo-lhes as águas cantantes do amor fraternal. O verdadeiro amor surge na urna da amizade honesta, como joia preciosa da verdadeira afeição. Amor é luz no caminho, clareai vossa estrada, todos vós havereis de reconhecer que a terra é a mãe purificadora no sofrimento, que pacientemente espera seus filhos queridos para o reencontro místico da renovação. Utilizai assim o magnetismo do amor para apresentar a todos o amigo sublime que mesmo neste século de corações duros continua buscando almas para o meu reino de luz. Agora eu vou pedir ao Pai a bênção. Aqueles que estão chegando agora, ensino uma vez mais, põe a mão assim e eu peço ao Pai, olhos bem abertos, eu peço ao Pai, Ele vos derramará a bênção para que possais conhecer uma nova vida, começar uma nova vida. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos os meus filhos, até sábado, até sempre. Lembrem-se, nada acontece na terra sem o consentimento de Deus. Eu resigno-me até o fato de Henriques.tv não ter ido para o ar, mas eles estão gravando aqui e vai ser postado a posteriori. Tenham todos a minha paz. Até sábado. Pessoal, pedimos desculpa pelo problema técnico, mas este programa em breve estará disponível no nosso canal no YouTube, henricristo.tv. Inscrevam-se lá. E não esqueçam que as perguntas que não foram respondidas hoje serão respondidas no próximo sábado, logo no início do programa, e acessem www.henricristo.org.br ou henricristo.net, onde Henri já respondeu mais de 400 perguntas e onde está disponível graciosamente o livro Despertador Explosivo, volume 1, repleto de fotos, e volume 2. Henri Cristo, todo olho o verá. Uma excelente semana a todos e até sábado. Leia o livro Despertador Explosivo, volumes 1 e 2. Conheça a história real e os transcendentais ensinamentos de Henri Cristo. Este livro desperta as consciências, explode as viseiras e os dogmáticos cadeados do raciocínio. Ele é um mudo que fala, um cego que guia, um surdo que responde, um morto que vive e ensina a viver. O livro Despertador Explosivo é a chave do reino de Deus. Está disponível para download graciosamente em nossos sites oficiais, henricristo.org.br ou henricristo.net. Acesse! Henri Cristo, todo olho verá.